falar com você. Abra o seu coração. Uma mensagem do coração de Deus para a sua vida. Estamos aí diante de mais um Natal. As luzes se enfeitam, coloridas, alegrando as paisagens das cidades, grandes ou pequenas, das casas. As pessoas se tornam um pouco menos egoístas, procuram ajudar os necessitados, os carentes. Tudo isso porque há 2000 anos atrás, uma criança nasceu em uma pequena vila, Belém da Judéia. Tudo isso mudou a história da humanidade. O anúncio mais sublime que já foi feito por um anjo a um ser humano, nós encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 30 em diante. O anjo Gabriel disse: "Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida, dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus, em hebraico, Yeshua. Este será grande, chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim." É isso mesmo. O Cristo do Natal não é apenas um profeta, não é apenas um fazedor de milagres, não é apenas um grande mestre de justiça e exemplos. Ele é rei. Ele veio para reinar. O reino dele começa onde? Em nossos corações, em nossas vidas. Como lemos no livro do Apocalipse, capítulo 1, Jesus Cristo, a fiel testemunha, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para seu Deus e Pai. A Ele a glória e domínio para todos sempre. O relato do nascimento de Jesus começa com o anúncio feito pelo anjo a Maria, uma simples jovem camponesa daquela época, escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador. Vemos aqui Deus honrando as mulheres e especialmente as mães. Vemos aqui também Deus nos deixando uma mensagem do quanto é importante a vida desde a sua concepção. Alguns acham que vida é só a partir de uma determinada idade, só a partir de tantas semanas de gestação, mas desde o começo, quando ocorre a fecundação, já existe ali uma vida. E esta vida, Deus fez questão de passar por ela. Ele poderia ter vindo a este mundo já adulto, pronto para fazer o seu ministério, mas não. Ele se tornou um de nós. Ele se tornou humano. Ele não se disfarçou de gente, ele se tornou gente. Bem diferente dos mitos do paganismo que existiam na época, onde os deuses às vezes se disfarçavam de gente para passar despercebidos entre os seres humanos, se divertir, ver como era a vida das pessoas. Mas Deus não fez nada disso. Ele não veio a esta terra para passar algum tempo. Ele estava entediado nos céus e veio aqui conviver uma temporada com a gente, ser um turista celestial. Não, nada disso. Ele veio com uma missão, a missão mais importante de todas: resgatar a humanidade dos seus pecados, tirar o ser humano das trevas para a luz de Deus. E para isso, ele escolhe Maria para ser a mãe do Salvador. Veja só quanto o Natal ele é maravilhoso. Por isso, o Natal ele marca o nascimento de Jesus e a mudança de toda a nossa história. Até o nosso calendário, ele se divide em antes de Cristo e depois de Cristo. É bem verdade que não sabemos o dia exato que Jesus nasceu, não sabemos o ano exato. Alguns calculam entre o ano 4 e o ano 7 antes de Cristo. É isso mesmo. Cristo nasceu antes de Cristo. Significa que esse nosso ano de 2022, na realidade, ele não é exatamente do 2022. Porém, o fato é que Jesus nasceu há quase 2000 anos atrás. Uma criança nasce gerada de forma miraculosa, sobrenatural, no ventre de Maria. Alguém pode dizer, isso é apenas uma lenda, um mito.
Para quem não tem fé, pode até ser, mas para nós cristãos que temos fé, é a pura verdade. É uma realidade que não poderia ser diferente. Afinal, precisava haver um sacrifício por toda a humanidade, mas teria que ser uma pessoa perfeita. Ora, onde nós vamos encontrar uma pessoa perfeita? Todas as pessoas são imperfeitas, todas as pessoas são falhas, são pecadoras. Então, perfeito só Deus. Logo, Deus tinha que ser esse sacrifício. E Deus, para morrer, ele tinha que ser um ser humano. Ele tinha que primeiro nascer. E para nascer, ele tinha que ser gerado no ventre de uma mulher. E assim foi. O anjo Gabriel traz essa nobre notícia a Maria, e não apenas a ela, mas também a José, que estava noivo de Maria e que fica muito perturbado com aquela situação. Afinal de contas, uma mulher gerar divinamente, sobrenaturalmente, isso é muito para a cabeça de qualquer ser humano. Porém, Deus falou com José em sonhos, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ele dará à luz um filho, ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, Yeshua. Então vemos que tanto para José quanto para Maria já foi revelado o nome da criança. Era um nome bem comum na antiguidade, Yeshua, que de onde vem o nome Jesus. E o que significa Yeshua? Jeová é salvação. Deus salva. Deus é salvação. E o próprio anjo explica no sonho: porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta Isaías: eis que a virgem conceberá, dará à luz um filho, e ele será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. E assim Deus veio estar conosco. Deus veio tabernacular conosco. Ele veio morar conosco. Ele não veio só passar alguns dias, ser um turista. Ele nasceu, cresceu e viveu entre nós. Portanto, as luzes do Natal vêm nos lembrar que a luz de Deus veio dos céus para a terra para iluminar as nossas vidas e corações. Quando nós trocamos presentes, nós estamos nos lembrando do maior de todos os presentes, o presente que Deus, em pessoa, deu à humanidade, o seu próprio Filho. Quando nós reunimos a família, os amigos em volta da mesa para a nossa ceia de Natal, nós estamos lembrando do alimento espiritual que Deus nos concedeu, o alimento que dá vida à nossa alma. O próprio Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem se alimentar de mim, nunca mais terá fome. Ele diz: eu sou a água viva. Quem beber de mim, nunca mais terá sede. E a fome e sede do ser humano vão muito além do alimento material, que é necessário, com toda certeza. Porém, ele acaba. Você se alimenta agora, daqui a pouco tem que se alimentar de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Mas o alimento espiritual, ele não pode ser substituído pelo material. Por mais que a gente se alimente bem, a nossa alma continua faminta. Faminta de quê? Faminta de Deus. A nossa alma tem sede de Deus. E muitas vezes queremos matar esta sede e esta fome de Deus em nossos corações com as diversões deste mundo, com o trabalho, com a família, com tantas outras coisas, que são coisas muito boas em si mesmas, porém, elas não satisfazem a nossa fome e sede de Deus. Somente Deus pode fazer isso em nossos corações. Dessa maneira, nós observamos que Deus veio satisfazer a nossa alma, veio satisfazer os nossos corações através do seu próprio Filho. O Natal, ele vem nos lembrar do grande amor de Deus para conosco. Encontramos este amor manifesto até mesmo no cântico dos anjos, que foram vistos pelos pastores que estavam nos arredores da cidade de Belém, na noite que Jesus nasceu. Aparece a eles um anjo, iluminando tudo em volta com a glória de Deus.
Aqueles homens ficaram com medo, mas o anjo sossegou-os, dizendo: não tenham medo, trago a vocês uma alegre notícia, que é para todas as pessoas. Esta noite, na cidade de Davi, em Belém, nasceu o Salvador, Cristo o Senhor. Cristo é a tradução grega da palavra Messias, Machia. Então, nós observamos que Cristo e Messias significam a mesma coisa. Em hebraico e grego, quer dizer o ungido, o escolhido. O escolhido de Deus para resgatar toda a humanidade. E o anjo completa dizendo: assim vocês reconhecerão. Vão encontrar a criancinha envolvida em panos, deitada numa manjedoura. Ora, crianças recém-nascidas? Havia muitas. Crianças envolvidas em panos, recém-nascidas? Havia muitas. Mas uma criança envolvida em panos, deitada numa manjedoura, naquela caixa de madeira ou de pedra, onde se colocavam alimento, água, palha, ração para os animais? Normalmente as crianças recém-nascidas estão em berços, mesmo os mais humildes. Então o berço do Salvador foi uma manjedoura. Manjedoura era o lugar onde se colocava a água ou o alimento para os animais. Isso também já apontava para Jesus como o nosso alimento e como a nossa água espiritual. Então os pastores fizeram isso, foram até Belém e encontraram o recém-nascido, cercado com seus pais, José e Maria. Veja que lindo espetáculo! As testemunhas daquele primeiro Natal, além de José e Maria, aqueles pastores de rebanhos e os animais que com certeza deviam estar ali em volta, porque aquela região, aquele local era um estábulo, era um lugar onde você colocava os animais. Não havia lugar para Jesus nas hospedarias, nas pensões, nas estalagens, porque a cidade de Belém estava fervilhando devido à grande multidão de peregrinos, pessoas que estavam ali para participar do recenseamento que o Império Romano estava realizando naquele momento. Uma espécie de censo do IBGE da época. Era comum fazer esse tipo de recenseamentos para saber quantas pessoas havia em cada cidade, em cada família, principalmente para o fim de cobrar impostos e serviço militar. Saber quantas pessoas dispostas à luta havia nas populações romanas, dominadas ali pelo Império Romano. Então, devido a isso, José e Maria tiveram que sair da sua cidade, Nazaré, na Galileia, e vir até Belém da Judeia. Uma viagem de 140 quilômetros. E Maria, como nós diríamos hoje, buchuda, grávida já, no final da sua gestação. Imagine quanto trabalho, quanta perseverança era necessária. Tudo isso nos mostra o quanto o Salvador, desde o seu ventre, desde a sua concepção, ele passou por todas essas provações. Tudo isso ele fez por amor a mim e a você. Por isso nós celebramos o Natal. Por isso nós fazemos coro aos anjos que naquela noite entoavam: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra aos homens a quem ele quer bem. Alguém poderá dizer: mas espera lá, a letra não é bem assim. Não seria paz na terra aos homens de boa vontade? Não, a Bíblia não diz isso. Primeiro porque os homens não têm boa vontade, nem uns com os outros e nem com Deus. Quando fala boa vontade para com os homens, é o que nós lemos nos textos do Evangelho, significa que Deus é que teve boa vontade para conosco. Teve a ponto de se encarnar e vir viver entre nós. Por isso podemos glorificar a Deus pelo Natal. É bem verdade que nos dias de hoje até mesmo pessoas que se dizem cristãos falam que não comemoram o Natal porque é uma festa pagã, porque coincidia com uma festa pagã antiga que ninguém mais lembra. Só os anti-Natal é que lembram dessa festa pagã. Que interessante. Mas nós cristãos celebramos o Natal com nossos amigos, com nossas famílias, justamente porque celebramos o presente de Deus para toda a humanidade. Nos dias que vivemos, celebrar o Natal
focados em Jesus e não no Papai Noel, é praticamente um ato de resistência dos cristãos, porque a cristofobia está cada vez mais aumentando no mundo, até mesmo em países que antes eram de maioria cristã, agora estão se deixando levar por esse tipo de situação. Há muitos países e muitos lugares onde, por exemplo, já se censura orar o Pai Nosso com as crianças nas escolas. Há lugares onde pessoas já foram presas por reunir-se para fazer orações silenciosas nos arredores de clínicas de aborto. Foram presas por isso. Então veja como a cristofobia, a perseguição religiosa aos cristãos está aumentando mesmo nos países onde se diz serem democráticos, se diz haver liberdade de expressão, haver liberdade de culto, de crença, tolerância religiosa. Muitas vezes isto é apenas letra morta nas constituições e leis. Mas na prática o que nós vemos é uma perseguição cada vez maior ao pensamento cristão, às doutrinas cristãs, às práticas cristãs. Algo que é interessante, nós não vemos isso em outras religiões. Muitas vezes, nesses países, nesses lugares, outras religiões são toleradas e até incentivadas, mas o cristianismo é perseguido. Tudo isso é mais um indicativo do espírito do anticristo, do ministério da injustiça que opera nos nossos dias. Então, você que é cristão, celebre o Natal, não apenas por Jesus, mas para mostrar a este mundo que você é cristão também. Dessa maneira, nós estaremos anunciando também o Evangelho, falando do amor de Deus, celebrando a Cristo em nossos corações, em nossas vidas e proclamando ao mundo: nasceu o Salvador. E se nasceu o Salvador, é porque existe salvação, existe esperança. Se existe salvação, é porque nós ainda não estamos salvos. O ser humano não pode se salvar por si mesmo. Ele não tem essa capacidade, ele não tem essa condição. O ser humano é muito fácil dele se perder por si mesmo. Mas para se salvar, para se encontrar, só Deus. Por isso precisamos do Salvador. Não de um Salvador qualquer, mas do Salvador. No Natal, portanto, nós celebramos: nasceu o Salvador. Jesus veio para nos trazer um Natal sem medo. Muitos estão com medo do presente, outros estão com medo do futuro. As notícias mundiais, políticas, econômicas, sociais nos fazem ter medo. Mas a palavra do anjo aos pastores de Belém naquela noite de Natal também são para nós: não tenham medo. Confiem em Deus. Ele veio para nos trazer um Natal feliz, alegre. O anjo disse: eis que vos trago novas de grande alegria. Trago vocês a notícia mais feliz de todas. Então, ele veio nos trazer alegria. O Natal também nos lembra de louvor. Os anjos louvaram a Deus. Os pastores de Belém louvaram a Deus por aquele momento, por verem naquela criancinha o Messias que era tão esperado. O primeiro Natal, as coisas não mudaram do dia para a noite. Afinal, Israel vivia sob a dominação romana há quase 60 anos. Os romanos mandavam e desmandavam. Eles tinham todas as senhas, todas as chaves, todos os poderes, controlavam o executivo, o legislativo, o judiciário daquela época. Tudo estava na mão deles. O povo de Israel era apenas seu serviçal, seus vassalos. Mas eles tinham esperança do Redentor. Eles tinham a esperança que o Messias iria aparecer, iria mudar aquela situação. Portanto, o Natal fala disso, fala de esperança, fala de redenção, naquilo que parece que não tem como mudar, já está determinado. Deus age de formas sobrenaturais e do dia para a noite muita coisa pode mudar, assim como aconteceu naquela época. Assim como naquela noite nasce o Redentor. Não mudou num piscar de olhos. Claro que aquela criança teve que crescer, se tornar adulto, e isso demorou 30 anos. Durante esses 30 anos, Roma continuou dominando, oprimindo.
Mas a partir do momento que aquela criança, agora já adulto, chega no Rio Jordão para ser batizado pelo João Batista, e o Espírito de Deus desce sobre ele em forma de uma pomba, em forma de uma pomba branca ali, representando o Espírito Santo, o mundo nunca mais foi o mesmo. A marcha do cristianismo não pôde mais ser detida. Primeiro na Judéia, na Galileia, se espalhando pelo mundo ao longo dos séculos, até chegar a mim e a você nos dias de hoje. Então, Deus vem nos ensinando que os seus planos, eles não dependem dos planos humanos. Pelo contrário, ele faz com que os planos do homem acabem servindo aos seus santos propósitos. Muitas vezes nós observamos certas situações e dizemos: Deus quis assim, ou então Deus está no controle. É verdade, Deus está no controle de todas as coisas, até daquilo que nós pensamos que é incontrolável e inevitável. Até o próprio mal, até o próprio diabo, ele está debaixo do controle de Deus. O Natal, portanto, ele vem nos lembrar isso, vem nos lembrar que Deus preparou tudo para, no tempo certo, na hora certa, o seu Filho vir a este mundo. Deus permite que os impérios mundiais se sucedam, que o Império Romano se expanda, domine todos os povos daquela época. Tudo isso para que, na plenitude dos tempos, no tempo certo, o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, viesse a nos trazer um Natal sem medo, um Natal feliz, um Natal com louvor e um Natal de esperança. Esperança por quê? Porque sabemos que Deus nos quer bem. Deus quer o nosso bem. Ele se importa conosco. Ele se preocupa conosco a ponto de vir pessoalmente resolver o nosso problema, resolver a nossa sorte. Ele não apenas mandou um anjo qualquer, ele não mandou uma criatura celestial, ele veio em pessoa, ele se encarnou, tornou-se um de nós. Por isso, celebremos o Natal, louvemos pelo Natal. Vamos reunir nossas famílias, amigos, irmãos em Cristo e agradecer a Deus por esse presente tão maravilhoso que ele trouxe até nós há quase 2000 anos atrás. Ele fez a sua luz brilhar na nossa vida, a tal ponto, uma luz tão brilhante, que a estrela chama os magos do Oriente justamente para virem adorá-lo. A Bíblia não diz que eram 3, nem diz que eram reis, a Bíblia diz uns magos do Oriente. O restante de serem 3, de terem determinados nomes, de serem reis, isso daí foi acrescentado depois pelas tradições, costumes, mas o certo é que aqueles homens que estudavam os céus, estudavam as estrelas, disseram: vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Até hoje a estrela do Natal é um dos grandes mistérios da Bíblia Sagrada. Alguns dizem que era uma conjunção de planetas, outros dizem que era um cometa. O certo é que foi algum sinal tão diferente, tão miraculoso, que aqueles homens atravessaram muitas distâncias para virem a um território esquecido, a Palestina, um lugar que não era famoso, não era bem afamado, mas vieram ali para adorá-lo e encontram o menino Jesus. Não naquele mesmo cantinho, aquele mesmo presépio lá em Belém da Judéia. Quando eles encontraram o menino Jesus, já devia ter entre 1 e 2 anos de idade, mas o certo é que eles conseguem encontrá-lo através daquela estrela. A Bíblia nos fala que a estrela parou em cima da casa onde estava o menino Jesus e sua família, e eles o adoram. Ouro, incenso e mirra são os presentes que aqueles homens do Oriente trazem. Ouro para um rei, incenso para um Deus e mirra para um homem. Rei, Deus e homem. O tríplice ministério de Jesus naquele momento, que ele iria acrescentar mais um outro no futuro: sumo sacerdote. É isso mesmo, ele é o nosso advogado e nosso sumo sacerdote, intercede por nós junto ao Pai. Nossas falhas e erros são tão grandes, nossos pecados muitas vezes nos consomem, mas é nesse momento que temos que ir até ele, o nosso sumo sacerdote, o nosso advogado, o nosso maravilhoso conselheiro, como escreveu o profeta Isaías.
porque Ele nos aconselha nos momentos em que estamos em dúvida o que fazer, para onde ir. Ele nos aconselha. E Ele também é o Deus forte. Ele não precisa ser carregado, Ele não precisa ser sustentado. Ele nos carrega, Ele nos sustenta, Ele nos ajuda quando as nossas forças já se foram. E Ele é o Pai da eternidade, ou seja, toda a eternidade está em suas mãos. Nós não temos o controle nem sobre o nosso dia, mas Ele controla toda a eternidade. E finalmente Ele é o príncipe da paz. Vivemos em um mundo de guerras, tribulações, lutas, mas em meio a tudo isso podemos ter paz através dele. Cristo Jesus, o príncipe da paz, Rei dos reis e Senhor dos senhores. E todos os que crerem nele fazem parte deste reino glorioso, não somente hoje, mas por toda a eternidade. Por isso, celebremos o Natal com alegria, com convicção, com fé em Cristo Jesus, com fé em Deus e com os nossos corações repletos de gratidão ao Pai por todo o amor que Ele teve por nós. Sim, como diz em João 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus nos abençoe e um Feliz Natal a todos.